Daniel Souza, eu quero começar falando sobre a relação entre Estados Unidos e China. Tivemos aí barraco, troca de acusações, um botando o dedo na cara do outro, porque fizeram um acordo, e o Trump está dizendo que a China violou. Me conta, Daniel, o que está rolando nessa treta aí entre Estados Unidos e China? Tanguy, na última sexta-feira, o presidente Donald Trump afirmou que Pequim havia violado totalmente o acordo que fora estabelecido com os Estados Unidos. No dia de hoje, segunda-feira, o Ministério do Comércio da China afirmou ter cumprido o acordo e acusou Washington de adotar uma série de medidas discriminatórias e restritivas. As autoridades dos Estados Unidos, Tanguy, acreditam que o acordo de maio, ou de 12 de maio, iria reverter as restrições de exportação de terras raras, de minerais de terras raras, para os Estados Unidos. Entretanto, o governo americano tem reclamado que não tem conseguido aí autorizações, tem havido aí uma lentidão nessa concessão de autorizações de exportações de minerais das terras raras da China em direção aos Estados Unidos. Já a China reclama que de lá para cá os Estados Unidos realizaram uma advertência contra o uso de chips da Huawei no mundo todo, que os Estados Unidos suspenderam a venda de softwares que são utilizados ali no design de chips para empresas chinesas. Aliás, a gente falou sobre isso aqui no Petit Jornal. E também cancelou vistos para estudantes chineses. Na prática, a gente está falando de frustração de expectativas. De um lado, os Estados Unidos tinham a expectativa de receber mais minerais de terras raras depois do estabelecimento de um acordo, de uma trégua na prática, no dia 12 de maio. A China, por sua vez, tinha a expectativa de não sofrer novos avanços trumpistas contra ela, o que também não aconteceu. E os dois lados, nesse momento, se mostram profundamente insatisfeitos e o clima não é bom. Na prática, a gente não teve aí avanços substantivos nas conversas. Nós tivemos aí o recuo dos dois lados no que diz respeito à implementação daquelas tarifas gigantescas acima dos 100%, na casa ali de 3 dígitos de parte a parte, mas nós não temos tido aí qualquer tipo de conversa mais produtiva ou qualquer tipo de avanço um pouco mais concreto. Então, é muito difícil realmente acreditar que um acordo vai ser conseguido, vai ser atingido de maneira tranquila, porque os dois lados me parecem muito distantes no que diz respeito ao que esperam. Os Estados Unidos querem reduzir brutalmente o seu déficit comercial em relação à China. A China não quer reduzir brutalmente o seu superávit comercial em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos querem conter a China numa série de áreas tecnológicas, e aí isso acaba envolvendo vistos de estudantes, acaba envolvendo questões relacionadas a semicondutores, e os chineses não querem ser realmente restringidos nas áreas tecnológicas, porque consideram que a tecnologia é uma maneira justamente de manter o crescimento chinês vigoroso e, quem sabe, talvez alcançar o PIB dos Estados Unidos pela taxa de câmbio oficial no futuro. Já os americanos também querem ter acesso aos minerais das terras raras chinesas, lembrando que a China é um dos países que mais tem minerais em terras raras do mundo. E os chineses não estão se mostrando ali muito dispostos a liberar esse tipo de exportação com a velocidade que os Estados Unidos imaginaram. Enfim, é um choque que os dois países têm. A gente está falando de uma polarização crescente do ponto de vista internacional e não há nenhuma sinalização de recuo, até porque nenhum dos dois lados quer mostrar qualquer tipo de fraqueza num momento tão importante como esse. Existe aí uma disputa hegemônica muito evidente e claro que essa negociação que os dois países têm realizado ao longo das últimas semanas está no centro dessa disputa e pode condicionar muito do que vai acontecer no relacionamento entre os dois países daqui para frente. Lembrando sempre que, historicamente, a relação entre Estados Unidos e China não é ruim. A relação entre Estados Unidos e China é historicamente muito melhor do que a relação, por exemplo, entre Estados Unidos e Rússia. Mas, nesse momento, quem ameaça os Estados Unidos é muito mais a China do que a Rússia.
Ameaça do ponto de vista econômico, ameaça do ponto de vista do sistema financeiro internacional, ameaça do ponto de vista hegemônico. Enfim, todos esses aspectos acabam estando presentes nessa tensão que está muito forte dos dois lados dessa negociação. E hoje, Daniel, a secretária de imprensa da Casa Branca, a Karoline Leavitt, disse que provavelmente nos próximos dias teremos uma conversa por telefone, a primeira desse mandato, né, de Donald Trump, entre Donald Trump e Xi Jinping. Naturalmente, Daniel, o objetivo dessa conversa, se ela de fato acontecer, é tentar destravar exatamente esse imbróglio que você descreveu agora há pouco. Importante lembrar, Daniel, que a gente teve recentemente, como você falou, esse acordo em Genebra, né, que foi assinado recentemente, que estabeleceu uma trégua de 90 dias na guerra comercial. Então agora já há uma troca de acusações, os Estados Unidos dizem que a China violou, a China diz que não violou absolutamente nada, e a gente tem um problema de fundo aqui, né, Daniel? O fato de que os Estados Unidos se incomodam profundamente com o modelo comercial da China. É um modelo baseado em empresas estatais voltado para a exportação. É isso que incomoda os Estados Unidos, é uma questão meio estrutural. Então, aparentemente, Daniel, meio que acabou a margem para que outros atores, para que ministros, secretários e tudo dialoguem. Agora você chegou num ponto no qual tem que ser os dois presidentes. Então há a expectativa de que os dois conversem essa semana. Naturalmente, a questão comercial está no centro das atenções, mas normalmente quando o presidente dos Estados Unidos e da China conversa ao longo dos últimos anos, vem sendo assim. Aliás, o próprio Trump, quando ele conversava com Xi Jinping no primeiro mandato, e o Biden também conversando com o Xi Jinping, a pauta costumava ser bem mais ampla. Então, devem falar sobre minerais raros, devem falar sobre inteligência artificial. O Trump é um cara que fala o tempo todo sobre o fentanil, né? Uma droga poderosíssima, cujos insumos para sua produção muitas vezes vêm da China. E aí o Trump, em determinados momentos, diz que vai cooperar com a China para tentar evitar que o fentanil se torne um problema ainda maior, para que haja algum tipo de contenção. Em outros momentos, ele diz que a China propositalmente envia, né, faz com que esse material chegue nos Estados Unidos para que as drogas sejam produzidas nos Estados Unidos para abalar a sociedade americana. Então, me parece, Daniel, que a gente vai ter uma conversa que deve ser bastante ampla, não tem data ainda, mas ao longo dos próximos dias a gente provavelmente vai saber um pouco mais sobre quando que essa conversa vai acontecer e o teor de uma possível conversa entre Xi Jinping e Donald Trump, Daniel.